Quero hoje conversar com você que é mulher, mãe e profissional. Mulher, mãe e profissional. Nesses três ambientes, as mulheres se comunicam. E qual desses três ambientes é o mais difícil? A comunicação no trabalho, ok, às vezes vai mais ou menos, às vezes não vai tão bem, mas a gente vai meio que levando porque não nos afeta tanto, né? A gente vai profissionalmente, trabalha, se comunica, acerta, erra, mas não nos dói tanto. A comunicação como mulher, às vezes a gente deixa para trás, a gente não dá muita bola, a gente não se escuta, né? Porque a comunicação, a gente com a gente, às vezes a gente não tem tempo, a gente se deixa de lado por causa das outras, né, obrigações dos outros papéis. A comunicação mais difícil é no lar. Sabe aquela frase lar, doce lar? Pois é onde a comunicação é mais difícil. Como é que a gente se comunica com filhos? Né? Tenho dois filhos, uma mulher e um rapaz. E cada um, não era só a diferença de sexo, cada um tinha uma personalidade. Tinha, não, tem personalidades diferentes. Então, a mesma mãe, que era eu tinha que me atentar a cada um, e cada um é cada um. Com ela, com a garota, com a mulher hoje, quando ela era adolescente, eu tinha que falar, vai, garota, não fique assim tão tímida, vai. E com o garoto, que hoje já é um homem, eu tinha, quando ele era, né, adolescente, eu falava, calma. Então, com ela, eu tentava colocar fogo no rabo dela e estimulá-la. Fogo no rabo é uma expressão feia, mas que a gente na prática faz. Então, eu estimulava. E com ele, eu brecava, calma. Então, dentro de casa, a comunicação é a mais difícil. Porque lá, no ambiente, né, do lar, do oscilar, a gente conhece o outro em profundidade. A gente volta, nós mulheres, a gente volta do trabalho, né, ou home office, enfim, a gente acaba a jornada de 8 horas de coisas, de fazer, de resolver, de fazer as coisas acontecerem, né, profissionalmente. Quando a gente desliga o computador ou volta para casa, a gente abre a porta, a gente olha para os filhos, né, 2, 3, 4 filhos, a gente sabe só de olhar como cada um está. Um tá todo hiperativo, esse você vai ter que serenar. O outro tá todo lá, desanimado, esse você vai ter que estimular. O outro tá todo inseguro porque o amiguinho não respondeu, e esse você vai ter que dar confiança. Então, a comunicação com os filhos é uma das artes mais difíceis. No meu caso, por exemplo, que os meus filhos não são mais meninos, os meus filhos já são grandes, já fizeram filhos, já me deram netas. Ainda hoje, eu ainda tenho este olhar e este cuidado de tratar cada um como é cada um, né? De não ser a mesma Thaís igual com os dois, porque algumas vezes que eu fiz isso, né, eu me machuquei, a nossa relação teve algum ruído, e teve algum choro, e teve alguma briga. Claro, ninguém é perfeito, não existe mãe perfeita, não existe. Como é mesmo aquela piadinha, mãe é tudo igual, só muda de endereço. E aí as mães falam, filho é tudo igual, só muda de endereço. Então é uma relação, é uma comunicação que a gente tem que ficar muito atento, muito, porque é muito louco, não basta amar. Eu amo meu filho, fica quieto. Não, não basta. Eu amo meu filho. Tá bom, você pode tudo, né? Não quero encrenca. Eu amo meu filho. Meu filho, você não faz nada, você é o incompetente. Não basta, não, só amor não basta. Então a comunicação mais genuína não é lá no trabalho, não é quando a gente está lá liderando uma reunião, não é quando a gente está atendendo um cliente, porque aí a gente sabe que está cumprindo um papel. A comunicação de casa é quando as máscaras caem, quando a gente tira a roupa, tira a maquiagem, se for o caso, tira, né, a máscara. E aí o outro nos vê
como somos realmente. As nossas caras, as nossas expressões, os filhos sabem, desde pequenininho, seu filho pode ter 2, 3 anos, ele já sabe a expressão que você faz quando você o aprova e quando você o desaprova. Então a comunicação de dentro de casa é realmente uma coisa, é uma situação de comunicação que a gente tem que ficar muito atento, porque quando a gente exagera na comunicação. Já falei, meninos, 10 vezes, você não sabe nada. Talvez aquilo seja uma machucadura para sempre, para sempre. E este sempre bota sempre nisso. Então não adianta nem a gente bater demais e nem assoprar demais, né? Hoje em dia os pais, né, os meus, ainda bem que eu fui mãe, mas né, nos tempos atrás eu não competia, a minha autoridade não competia com os joguinhos de internet. Então a gente vai nos restaurantes, estão todas as crianças, né? A gente ia no restaurante antes desses isolamentos. A gente ia no restaurante. Para mim era muito marcante isso, né? Família vai almoçar fora no domingo, eba, eba, eba. 5 pessoas na família, o pai, a mãe, 3 filhos e cada um no celular. Então hoje a educação, o relacionamento com filhos, porque comunicação é relacionamento, hoje compete com esses joguinhos maravilhosos que a gente mesmo instala para os filhos, né? Eu já instalei alguns joguinhos no iPad para as minhas netas. Então, hoje a gente compete com uma ferramenta tecnológica maravilhosa, colorida, dinâmica, ágil. E aí vem a mãe, né? Nós, com a mesma velha ladainha. Arruma o quarto, menino. E ele acha isso super chato, ele nem escuta, porque ele tá numa coisa que colorida, dinâmica e que não o cobra. Não mostra o erro, não grita, não critica, não estimula. Então, hoje ser mãe é uma tarefa árdua. Eu, inclusive, falo para os meus filhos, ainda bem que na minha época, que vocês eram pequenos, não existia essa competição acirrada de educação com a tecnologia. Então tinha mais autoridade, uns beliscões, eu admito, na minha época podia dar uns beliscões embaixo da mesa, hoje em dia não pode mais. Hoje em dia tem que haver um diálogo. Pois é, diálogo é comunicação. Então, como diálogo é comunicação, né? Comunicação, diálogo, comunicação, tá ali. Então, eu quero que você preste atenção se você tem filhos adolescentes, se você tem aquele filho que não sai do celular, se você tem aquele filho que tá meio, né, que tá desanimado porque não tem interagido, né, com os amigos, tá desanimado porque tá um pouco triste. E eu acho que é bem importante o que eu estou falando, porque pesquisas têm dito, comprovado, agora, os jovens de 18 anos estão muito inseguros, estão muito depressivos, né? Então é com você que eu quero falar. Se você tem filhos nessa faixa, um pouco menores, um pouco maiores, eu acho que é tudo um pacote só. Por que que os nossos jovens estão tão tristes, tão inseguros? Falta comunicação no lar? Não sei, mas que a nossa comunicação como mãe pode ser aprimorada, isso eu tenho certeza que pode. Então, algumas coisas que eu acho que são bem importantes, né, a comunicação com os filhos, você tem 2 filhos, veja as diferenças de cada um e trate cada um naquilo que ele precisa ser alertado, não é dizendo, não é falando, porque mãe tem um pouco essa mania de falar, mãe fala isso, como eu cansei de falar, feito uma matraca, e aí, né, ninguém quer ouvir hoje matracas. Então, preste atenção nas diferenças dos seus filhos, sejam eles 2 ou 3, e trate cada um, e dê a cada um, e estimule cada um aquilo que cada um precisa. Não generalize a sua comunicação, tá bom? Se você só tem um filho, cuidado também para não super protegê-lo, e ele pode tudo, ele tá sempre certo. Não é assim, porque se
Se ele pode tudo e se ele está sempre certo, quando ele crescer, como é que vai ser, né? A gente sabe que o mundo não é né, esse mar de rosas como a gente gostaria que fosse para os nossos filhos. Então, às vezes tem sim que dar limite. Olha o limite, pense bem, veja bem. Não é como repreensão, porque a vida depois vai dar limites. E se ele não tiver essa experiência de respeitar o limite, como é que ele vai, ao crescer, conviver em grupo? Então, os filhos únicos têm que tomar, né? A gente tem que tomar cuidado para não proteger demais e deixá-los frágeis, né? Não, não experimentando o que é não querer, não ter tudo o que quer, né? Porque né, a gente quer tanta coisa, eu como mulher quero tanta coisa, e a gente sabe que na vida não é assim. Então, entender que às vezes não dá para querer tudo e não se decepcionar e não entristecer. Então, filho único, a gente tem que ter um cuidado maior na comunicação, né? Não exagerar, não mimar, não enfraquecer. Muitos filhos, eu acho que a gente tem que realmente aprimorar o olhar e dar para cada um aquilo que cada um precisa. Claro que uma coisa que eu acho que serve para todas as mães, mulheres, né, que estão em casa, todas as mulheres que, né, que têm seus filhos. Acho que isso cabe também hoje em dia para os pais, né, os pais que são mães, cabe a mesma coisa. O que mais importa dentro de casa é o seguinte, é você ser mais inteira. O que é ser inteira? É falar tudo que vem à cabeça? Não, eu não acho que isso seja inteira, não. A maior, o maior problema, porque a gente trabalha tanto, a gente corre tanto, então a gente, quando está com os filhos, a gente está já com uma lata cheia, cheia de cansaço, cheia de coisas feitas, cheias de preocupações, cheias de pensamentos. Então, hoje eu acho, hoje e sempre, tá? Que na hora que a gente está com os filhos, a gente tem que estar com eles. Quando, em alguma palestra que eu já fiz para professores, enfim, eu falava o seguinte: quando você está lá no trabalho, fique lá inteiro. Quando você volta para casa, antes de colocar a chave na fechadura, né, quando a gente trabalhava fora e voltava, antes de colocar a chave na fechadura, faz assim, ó, uaf, esvazia, 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 porque aí na hora que a gente abre a chave, a gente está com a lata vazia, a gente está inteira disponível, inteira atenta. Eu acho que isso é o maior problema da comunicação com os filhos. A gente está sempre com a lata cheia, cheia de problemas, cheia de chatices, cheia de coisas assim que a gente tem que resolver. Então, antes de conversar com o filho, esvazia a lata, porque aí a gente nunca está naquele momento, no tal aqui e agora. Então, para a comunicação com seu filho, né, melhorar, porque os tempos estão difíceis, é mais difícil hoje, né, porque não tem, né, porque hoje você está competindo com, né, a autoridade da internet. Então, para você ter uma boa comunicação dentro de casa, fez lá o seu home office, fez lá o seu trabalho, respira 5 minutos, esvazia a sua lata e só aí você vai interagir de verdade com o filho. E filho percebe, filho é esperto, filho sabe ler as nossas expressões faciais, filho sabe ler quando o nosso nariz bufa, filho sabe ler quando a nossa boquinha tá triste, filho sabe. Então, porque dentro de casa a gente sabe. Então era isso que eu queria que você pensasse comigo, você que tem filhos. É fácil educar? Não, não é não, mas é maravilhoso. E eu sempre digo que pela comunicação a gente pode transformar o mundo. Então, quando estiver com seus filhos, esqueça o WhatsApp, esqueça o Instagram, esqueça o que seus amigos estão fazendo. Inclusive, se você até puder desligar o celular, deixe ele no outro cômodo, vá olhar só mais tarde, só no final do dia, sabe? Só mais tarde. Agora é hora de estar inteira
com o seu filho. Agora é hora de fazer um bolo juntos, né? Agora é hora de colocar a mesa juntos, agora é hora de lavar a louça juntos. Isso é uma coisa muito interessante, fazer junto com o filho, mas claro que não, você vai fazer comigo que eu tô mandando, isso não funciona. A gente tem que inventar, descobrir uma fórmula, né? Uma fórmula mágica de atração. Vamos, o que você acha da gente fazer aquele bolo que você gosta? Vamos fazer juntos, né? Então atraia, atraia. É como se o bolo fosse para celebrar. Eva, hoje a gente vai fazer aquele bolo maravilhoso porque você foi muito bem na escola, você foi muito bem. Então, para celebrar, quero que vamos nós dois fazer esse bolo. Que tal? Topas esse desafio? Então, atrair. Então, o fazer junto não é no mando, é na atração. E aí, né, o filho vai gostando. Uma outra coisa que eu acho que facilita bem a comunicação de mães e filhos é ter momentos, sabe? A mulher tem muitos papéis, vou dizer uma coisa, os papéis femininos são muito pesados, porque são milhares de papéis, a gente tem que se desdobrar, se virar nos 30, mas na hora que você estiver com os filhos, tem algumas coisas de risadaria. Pois é, toda criança, né, se o seu filho é pequeno, gosta do lúdico, gosta de dançar, gosta de contar o que é, sabe? Então tenha alguns momentos de brincadeira, de lúdico, porque pelo lúdico, né, quando a gente vê, a gente já está envolvido, né? Ou brincar de stop. Eu brinco de stop com as minhas netas e eu sou mega hiper com as netas e eu sou mega hiper distraída. Elas falam, ai vovó, você fica comendo mosca. Uhum. Mas pelo menos elas me veem como um ser humano normal, que não está ali, né, chatamente só cobrando coisas. Então, brinque mais com seus filhos, né, estejam eles na idade ainda de brincadeira ou estejam eles já na fase mais de adolescente, que aí é uma fase ainda mais difícil, ou que sejam, né, que eles estejam já mais maduros, mais jovenzinhos. Então, resumindo tudo que eu falei, a comunicação é o que liga, né? O que nos liga. A comunicação em casa, na hora que você estiver em casa, esteja inteira com eles, esteja inteira, né? Se interesse pelas coisas dele, não com aquele interesse, me conte o que você está fazendo, com quem você está falando. Não, se interesse, participe, vibre, celebre. Eu acho que se houver mais celebração dentro de casa, a comunicação flui melhor. Era isso que eu queria conversar com você, que é mulher e que é mãe. No outro vídeo eu falo sobre a comunicação da mulher corporativa. Eu volto. Obrigada.